Fala galera, tudo bem? Aqui é o Samuel Bastos, professor do curso Azambuja, e eu tô aqui para comentar um pouquinho da prova da ESA de 2016. A gente vai corrigir essas questões juntos e vamos ir comentando sobre o estilo das provas da ESA. Galera, a primeira questão aqui apresentada, tá? A questão 1 é uma questão relativa à dinâmica dos climas que atuam no Brasil. Então, eu já deixo a dica para quem está me assistindo que climas e biomas brasileiros estão entre os assuntos mais cobrados, são os assuntos mais importantes da ESA. Vocês têm que saber a dinâmica, têm que saber a localização, têm que saber a distribuição dos climas e biomas brasileiros e como que vai relacionar os fatores com a distribuição desses climas dentro do Brasil. Então, assim, o que nos diz o texto base? Analisando a dinâmica relativa aos climas que atuam no Brasil, percebe-se que em toda a região sul ocorre o clima. Daí, assim, a gente poderia resolver por eliminatória, mas em toda a região sul a gente vai ter o clima subtropical úmido. Então, eu já estou dando respostas para vocês, tá? Resposta para vocês é a alternativa B. Em toda a região sul temos o clima subtropical úmido. O que é um clima subtropical? Um clima subtropical é uma subdivisão dos climas temperados, tá? Então, subtropical, por mais que tenha um tropical no nome, eu estou me referindo a uma subdivisão dos climas temperados e não dos climas tropicais. E o que divide, né, a região temperada da região tropical? Os trópicos, né? Então, tudo que está ao sul do trópico de Capricórnio, 23 graus e 27 minutos sul, a latitude, né, do trópico de Capricórnio, vai ser ali dentro do Brasil subtropical, né? Então, os 3 estados que têm majoritariamente as suas terras dentro da região temperada vai ser Rio Grande do Sul, que está inteiramente dentro da região temperada, tá? Santa Catarina, que está inteiramente dentro da região temperada, e Paraná, que vai estar majoritariamente dentro da região temperada. Além disso, o Trópico de Capricórnio corta bem o sul do Mato Grosso do Sul, né? E corta bem o sul de São Paulo. Então, a gente também vai ter um pedacinho temperado ali dentro do sul de São Paulo, e dentro do sul do Mato Grosso do Sul, tá? Então, subtropical úmido, chuvas bem distribuídas durante o ano e uma grande variação na amplitude térmica vão ser coisas que vão caracterizar esse clima subtropical, tá? Então, a diferença entre a temperatura do verão e do inverno, a gente vai ter no climograma uma curva, né? Uma curva significativa, chegando ali a uma média de em torno de 30 graus no verão para mais, né? E ali baixando para 10, 5 graus no inverno. Então essa grande variação é uma das características do clima subtropical. Tropical semiárido não pode ser, né? Onde é que a gente tem tropical semiárido em termos de regiões brasileiras? Tropical semiárido não pode ser, porque tropical semiárido a gente vai encontrar na Caatinga, tá? Na região do interior nordestino, tá? Litorâneo úmido, a gente encontra em toda a costa, né? Quase toda a costa brasileira, tá? A região do clima litorâneo úmido vai coincidir com a região de Mata Atlântica, tá? Claro que pega grande parte da Mata Atlântica a partir dos estados do Sudeste e do Nordeste. Não vai pegar a Mata Atlântica da região Sul, porque a região Sul vai estar dentro do subtropical úmido. Equatorial úmido, região amazônica, tá? E o tropical, que não aparece nenhuma característica depois, eu estou me referindo ao tropical típico, que vai ser o clima do Cerrado, né, mais localizado no centro-oeste brasileiro, tá? Então, a alternativa correta dessa questão, alternativa B. Sempre lembrando que a revisão de questões de clima e biomas é uma revisão extremamente válida, extremamente importante, por se tratarem de conteúdos que se repetem bastante, que aparecem com bastante frequência dentro das provas da ESA, beleza? Galera, os ventos alísios vão ser correntes de ar, né? Vão ser ventos que sopram das regiões dos trópicos em direção do Equador. Em razão do movimento da Terra, tá? Qual que é o movimento da Terra? O movimento da rotação, né? Os ventos que se deslocam em linha reta sofrem um desvio aparente na sua trajetória, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Pensa que a gente tem o nosso planeta Terra, tô desenhando ele aqui para vocês, tá? Aqui, ó, colocando o nosso eixo de rotação. E aqui eu estou desenhando a linha do Equador. E o planeta Terra, ele dá uma volta ao redor de si mesmo a cada 24 horas, né? E ele vai girando de oeste para leste, tá? Então esse é o movimento de rotação da Terra. Só que ao mesmo tempo, aqui nas regiões do Equador, eu tenho zonas de, o que é B? Baixa pressão. A baixa pressão, ela
ela atrai os ventos, desculpa, enquanto que nas regiões de latitudes médias, tá, em torno de 30 graus sul, em torno de 30 graus norte, tá? Qual que é a latitude da linha do Equador? 0 graus. Eu tenho regiões de alta pressão, tá? O que é a alta pressão? A alta pressão ela vai acabar expulsando os ventos. Então, uma das regras básicas da climatologia, o ar se desloca sempre da alta para baixa pressão, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui, gurizada? Os ventos que vão se deslocar da alta para baixa pressão, eles vão percorrer essa trajetória aqui, tá? Da alta para baixa pressão do 30 graus norte em direção do Equador e do 30 graus sul em direção ao Equador. Então eles vão percorrer essa trajetória. Mas por que eles não fazem uma trajetória reta? Por que eles têm um desvio aparente da sua trajetória? Por conta de um efeito da física chamado efeito Coriolis, em que onde eu tenho uma rotação maior, mais ampla, eu acabo gerando outros fenômenos de rotação menores decorrentes daquela rotação maior. Então a rotação da Terra faz com que os ventos tenham um desvio na sua trajetória. Esse desvio vai fazer com que os ventos se desloquem para a esquerda no hemisfério sul, tá? Então os alísios vão fazer isso daqui, se deslocam para a esquerda no hemisfério sul, tá? E para a direita no hemisfério norte. Então eles vão ter um desvio na sua trajetória. Então a alternativa correta aqui vai ser a alternativa A, efeito Coriolis, né? Então o que é o efeito de Coriolis? É o efeito da física, em que a rotação maior acaba provocando outras rotações menores, outros desvios menores, tá? Fazendo com que eu tenha um deslocamento para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte, tá? Então aqui, direita, no hemisfério norte, o deslocamento vai ser para direita, tá? E no hemisfério sul, o deslocamento vai ser para esquerda. Massa de ar não vai ser, porque a massa de ar é um vento característico, que vai ter uma repetição, né? El Ninho é um fenômeno que está relacionado com os ventos alísios, mas não está relacionado com a origem dos ventos alísios, tá? Laninha também. E doldrums, né? São algumas regiões de marasmo que eu vou encontrar no Oceano Pacífico, Atlântico e Índico, que também não se relacionam com a origem do desvio aparente dos ventos alísios, tá? Então a alternativa correta aqui vai ser A, efeito Coriolis, ou efeito de Coriolis, tá? Como aparece na questão. Galera, a gente pensa muito no Nordeste enquanto uma região uniforme ou toda igual, e a gente tem que quebrar esse senso comum dentro da nossa cabeça. O Nordeste, ele vai ser uma região brasileira extremamente diversa, tá? Diversa em termos físicos, naturais, humanos, culturais, e a gente vai trabalhar com uma ideia, tá? Que ela é frequentemente abordada dentro da ESA, que é a ideia de 4 Nordestes, tá? Então, quando tu pensa em Nordeste, não pense somente em uma realidade nordestina. Ah, não, Nordeste é tudo caatinga, né? Tudo pessoal sofrendo com a seca. Não, tu vai ter aqui, ó, 4 Nordestes, ou seja, 4 sub-regiões nordestinas, tá? Então, a sub-região nordestina, que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, tá? Localizada entre o litoral úmido e o semiárido, é chamado de. Então a gente vai começar aqui a esmiuçar esses 4 Nordestes, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó, o continente americano. Porque... Daí assim, pensa aqui, ó, eu tenho a região Nordeste que ela é mais ou menos aqui, ó. Tá? Isso aqui é mais ou menos a região Nordeste. A região que está mais de frente para o oceano, tá? Eu vou colocar aqui, ó, essa faixa que está mais de frente para o oceano, eu vou chamar de região 1, ela vai ter a atuação de massas de ar oceânicas, né? Então pensa que aqui eu tenho a massa equatorial atlântica e aqui eu tenho a atuação da massa tropical atlântica. Massas de ar que se originam sobre o oceano, são massas úmidas. Elas vão atuar sobre a costa da região nordestina, né? Então, a costa da região nordestina a gente vai chamar de zona da mata, tá? Então aqui, a zona da mata é a nossa região 1, porque é a região úmida, né? Recebe a umidade do oceano. Só que se sabe, né, pelo conhecimento popular, que o interior do Nordeste tem a caatinga, tem o semiárido. Só que um dos motivos que explica a caatinga e o semiárido vai ser uma região que está entre a zona da mata, tá, e a caatinga e o semiárido. Que essa região aqui, que eu vou chamar de região 2, é uma região mais alta
onde eu tenho o Planalto da Borborema, onde eu tenho barreiras orográficas. E esses ventos oceânicos, quando eles vão entrando dentro do continente, eles acabam se chocando com essas barreiras orográficas. Ao se chocar com essas barreiras orográficas, eles acabam subindo. Quando tu sobe, né, mais alto, mais frio, a umidade que está nessa massa de ar oceânica no estado gasoso passa para o estado líquido, chuvas. Então a chuva ocorre desse lado, tá? Eu vou botar aqui de azulzinho claro, e ela acaba ficando desse lado. A chuva acaba ficando aqui e acaba não passando. E isso faz da região mais interna, né, do Nordeste, tá, que eu vou colocar aqui como região 3, uma região mais seca, tá? Como é que a gente chama popularmente essa região 3? A região ali de sertão, ou também a região da Caatinga, vou botar aqui, a região 3. E essa região de transição, que é a 2, que está entre a zona da mata úmida e a Caatinga, região mais seca do Brasil, é uma região de transição mais alta, né? Então a umidade não passa tanto, mas acaba pegando um pouquinho da umidade, tá? Um pouquinho da umidade da região da zona da mata e um pouquinho da secura da região do sertão, da região da Caatinga. Então uma região de transição leva um pouco das características das duas. A sub-região nordestina, que está entre o Rio Grande do Norte e o sul da Bahia, que está entre o litoral úmido e o semiárido. Daí aqui, o 3, né, é o semiárido. O 1 é o quê? É o litoral úmido. O que eu tenho aqui o 2? Como é que eu chamo essa região? Essa região eu vou chamar de agreste, alternativa C. O agreste é a região de transição entre o quê? Entre o sertão, tá, e a zona da mata. Entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Beleza? Então, meio norte seria a nossa quarta região, que é essa aqui, a 4. Que a 4 já é uma transição entre o sertão e o principal bioma, né? A principal região da região norte, tá? Que é qual? A Amazônia. Então, a 4 é a região meio norte, a região onde eu vou ter ali a Mata dos Cocais, né? Então, seria a quarta região das 4 sub-regiões nordestinas. E o recôncavo baiano, né? Precisavam botar uma quinta alternativa. É como se chama popularmente a região ali ao redor da Baía de Todos os Santos, próximo da capital da Bahia, de Salvador, tá? Então, não tem nada a ver. Aqui é a nossa região 4, tá? Aqui é a nossa região 1 e aqui é a nossa região 3, tá? Então, identificamos ali, mapeamos as 4 sub-regiões nordestinas, beleza? Galera, então uma questão a mais de geografia humana, e lembre muito dessa questão de que, assim, se fala muito, a ESA só cobra a geografia do Brasil. De fato, mas questões brasileiras que têm envolvimento internacional, então questões internacionais que o Brasil pode estar envolvido, pode vir a ser uma questão da ESA. Então tomem cuidado com esse tipo de coisa, né? Não fiquem tão bitolados no Brasil, ampliem um pouco as relações brasileiras com outros países. E essas relações elas são formadas por projetos de integração, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Um programa conjunto dos governos de 12 países da América do Sul, né, entre eles o Brasil, que visa promover a integração física entre eles por meio da modernização da infraestrutura de transporte. O que é infraestrutura de transporte? Rodovia, ferrovia, oleoduto, gasoduto, tá? Aeroportos, portos, tá? Energia, né? Hidrelétricas, petróleo, telecomunicações. Sempre lembrando que a telecomunicações ela tem uma base estrutural, né? Ou seja, a gente está pesquisando pela internet, aquela informação, né, que está num servidor em alguma parte do mundo, ela está correndo por cabos de fibra ótica que muitas vezes passam por baixo do Oceano Atlântico. Então as telecomunicações elas têm uma parte estrutural que ela tem que ser construída também, tá? Ampliando a área de atuação do Mercosul. Então vai além, né, do Mercosul, que é um conhecido bloco econômico, né? Claro que o Mercosul vai expressar outras coisas, mas o principal objetivo do Mercosul é uma questão econômica, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre o que está abordando ali. Então, a gente tem aqui uma alternativa que fala da IRSA. O que é a IRSA? A IRSA, tá, vai ser um projeto de integração estrutural, tá? Vai ser um projeto de integração estrutural dos países da América Latina. A sigla significa Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, tá? Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Então, uma sigla, tá, para se referir a justamente o que a gente estava falando. Uma integração, né, que dessa vez não é uma integração prioritariamente comercial, é prioritariamente uma integração de eu vou ter vias de comunicação entre esses países, eu vou ter estradas, vou ter ferrovias, porque
eu preciso dessas estradas, ferrovias, portos, aeroportos, cabos, né, de comunicação, cabos de transporte de energia, para que tu possa ter uma integração comercial também. Então tem um pano de fundo comercial, mas a IRSA, ela se presta primeiramente à questão estrutural, tá? Então a vai ser a nossa alternativa correta. Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana, em que fazem parte 12 países da América do Sul. Aqui a gente tem a ALCA como uma das alternativas, que é a Aliança de Livre Comércio das Américas, né? Foi proposto pelos Estados Unidos nos anos 90, mas nunca foi concretizado, né? Era o grande sonho, né, dos Estados Unidos. A ALCA nunca existiu, a não ser, né, como proposta, a não ser como ideia, mas de fato nunca existiu. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar, bélica, dos países aliados dos Estados Unidos, né? Dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, tá? Então não tem nada a ver. Inclusive, né, nem faz parte, né? O Brasil e a maior parte dos países sul-americanos da OTAN. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nada a ver, né? Isso aí é uma instituição brasileira, não tem nada a ver com um órgão de integração. E o ALAD, né? Vai ser a Associação Latino-Americana para uma integração comercial, tá? Então o ALAD, ele tem um intuito comercial e que envolve toda a América Latina, tá? Então a Associação Latino-Americana de Integração. E não é objetivo, né? Aqui, além de não ser toda a América Latina, é só a América do Sul, não é uma integração prioritariamente comercial. A prioridade aqui é a integração física, tá? Quando eu estou falando de física, eu estou falando de uma questão de estrutura, de infraestrutura, portos, aeroportos, etc, tá? Então, IRSA, a alternativa A, é a nossa alternativa correta. Galera, dentro da hidrografia, os conteúdos mais cobrados da ESA são os conteúdos relacionados a bacias hidrográficas. E dentro das bacias hidrográficas, são perguntadas muitas vezes informações específicas sobre algumas bacias hidrográficas, tá? Então, segunda maior região hidrográfica brasileira em termos de vazão, que apresenta a maior ilha fluvial do mundo, tá? Então, esse feito da ilha fluvial do mundo é um feito que ele é bem difundido, bem divulgado, é algo que nós, professores de geografia, batemos muito na tecla, na aula, né? Que é a ilha do Bananal, que a gente encontra na região do Tocantins-Araguaia, né? Então, é um recorde mundial, então é algo que é sempre cobrado nas provas. Então, saber que a maior ilha fluvial do mundo, né? Ilha fluvial é uma ilha de rio, né? Para quem não sabe, o termo fluvial se refere a rio. Ela é uma ilha brasileira que fica na bacia Tocantins-Araguaia, é um fato que a gente tem que memorizar, que a gente tem que bitolar para levar para a prova, tá? Então não tem muito o que explicar dentro dessa questão. E além disso, a gente tem a usina hidrelétrica de Tucuruí, tá? Que ela acabou interrompendo, né, uma ligação de navegação fluvial entre Palmas e Belém, porém ela tem uma importância porque a usina hidrelétrica de Tucuruí, ela foi construída com a finalidade de atender uma demanda de energia que começou a surgir muito na região do Pará por conta da mineração, né? Então, a gente tem uma demanda de energia na região do Pará por conta da questão de mineração, tá? Serra do Carajás, um destaque, né? Principal província mineralógica do Pará. Então, o Pará precisava de energia por conta da mineração e se construiu ali a usina hidrelétrica de Tucuruí na bacia Tocantins-Araguaia. Então, não tem muito o que eliminar de outras alternativas, que são fatos objetivos específicos que nos levam ali à bacia Tocantins-Araguaia. A região brasileira, que desde o final da década de 60 se tornou a segunda mais urbana do país, tá? É a... Galera, eu acho que muitos de vocês iriam se confundir dentro dessa questão, mas eu acho que a grande parte de vocês, ao olhar essa questão, iriam já acertar qual que seria a mais urbanizada, né? Então, grande parte de vocês colocaria aqui a região sudeste, tá? Que é a mais urbanizada do Brasil, que tem em torno de 90,5%, né, de habitantes morando em cidades. Qual que é a média brasileira? A média brasileira, tá, é em torno de 84%. Então, uma média ali de 8 cada 10 brasileiros morando em cidades, tá? Então, a região sudeste é a primeira, tá, com 90,5%. Só que muita gente acha que a segunda mais urbanizada, tá, é a região sul. Porém, a região sul, ela tem 80%, né?
Então, um pouquinho abaixo da média nacional, tá? Então, 80,9%, arredondamos ali para 80%. E a segunda mais urbanizada, o nosso gabarito, a nossa alternativa correta, é a região centro-oeste. A região centro-oeste que vai ter 86,8% de habitantes morando em cidades. Nesse momento, muitos alunos vêm me perguntar, tá, mas professor, o senhor não comenta muito da região centro-oeste como sendo o polo do agronegócio? O agronegócio não envolve pessoas morando no campo? E eu sempre comento, né? O agronegócio, enquanto estrutura econômica, ele demanda pouca mão de obra. E a gente já não tem mais aquele cenário agrícola de ter um grande volume de trabalhadores que a gente tinha no período da agricultura tradicional, que os nossos trabalhadores rurais trabalhavam com a enxada. Hoje em dia, o nosso trabalhador rural, ele é um cara que tem uma caminhonete, ele é um cara que dentro das suas funções vai estar ali operar uma colheitadeira, então ele vai estar terceirizando grande parte dos seus trabalhos para máquinas e ele vai ter uma relação de trabalho mais formal do que se tinha naquela agricultura tradicional no período que o Brasil era um país muito rural. Então, a gente tem uma realidade de campo do centro-oeste que muitas vezes o peão do campo, o trabalhador do campo, é aquele cara que no final do dia, né, no final do seu expediente, vai pegar sua caminhonete, seu carro próprio, um cara que tem carteira assinada e vai voltar para uma pequena cidade ali próxima à propriedade rural que ele trabalha. Então, é uma realidade de campo diferente. Na região centro-oeste, a gente tem várias cidades que são conhecidas e caracterizadas como cidades do agronegócio, né? Então, cidades importantes, polos para essa dinâmica. Então, uma coisa não exclui a outra. É o tipo de agricultura que permite uma convivência com a urbanização diferente. É uma agricultura dependente da região urbana, tá? Daí aqui a gente tem a região nordeste, que vai ser a menos urbanizada do país, mas quase que no empate técnico com a região norte, 68,1%, tá? E a região norte é a quarta mais urbanizada do país, com 69,7%, tá? Então a gente tem quase que um empate técnico aqui, né? Então, ao contrariar, né, da intuição de grande parte de vocês, né, região sudeste, tá? Região sudeste, acho que todo mundo imaginou que fosse a primeira, né? Com São Paulo, né, Rio de Janeiro, grandes metrópoles importantes. E aqui, região centro-oeste, a segunda, tá? Região sul, terceira, região norte, quarta, tá? E a região nordeste, a quinta e a menos urbanizada do país. Lembrando que o Brasil tem uma média ali de em torno de 84%. Então, só ali a região sudeste e a região centro-oeste tem uma média maior do que a média brasileira. Beleza, galera? Então, essas foram as 6 questões da prova de Geografia da ESA de 2016, que a gente trouxe esse comentário. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Um bom dia, tarde ou noite e bons estudos. Valeu!